Oi, eu sou Manuela Ferreira, sou formada em jornalismo pela Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará e vou falar um pouco sobre esse trabalho que foi produzido por mim como trabalho de conclusão de curso. Foi orientado pela minha professora, a doutora Ingrid Gomes Bassi, e se chama Carimbó Belenense, Cultura de Resistência. A ideia do documentário surgiu a partir da minha vivência pessoal com a cultura do carimbó e as suas interfaces. Eu, como pessoa nascida em Belém do Pará, eu tenho contato muito próximo com a cultura daqui, especificamente com a cultura do carimbó. Então, focando no tema, o carimbó também é conhecido como música de pescador e surgiu na região do Salgado, que integra Marapanim, Curuçá e Algodoal, e se propaga também para a Ilha do Marajó. O documentário surgiu como proposta de produto audiovisual com o objetivo de registrar e, de alguma maneira, dar visibilidade à cultura popular, colocando como protagonistas fontes primárias, pessoas diretamente ligadas a essa prática. A necessidade dessa visibilidade surge através do enquadro do estereótipo criado sobre a cultura paraense em outras regiões do Brasil. Um registro audiovisual que aborda a questão sob uma nova ótica torna possível o desdobramento de novas perspectivas acerca da história, da realidade social e da cultura do carimbó. Então, nesse sentido, o meu objetivo foi produzir um documentário audiovisual sobre as interfaces do carimbó urbano através das narrativas dos personagens que desempenham o papel de perpetuar essa arte tradicional. Desenvolvido como proposta comunicacional, a produção desse documentário se apresenta como um olhar sobre a história do carimbó, dos mestres, mestras, carimbozeiros e todos os outros sujeitos envolvidos nessa prática. O carimbó é uma arte complexa, simbólica, emblemática, que carrega a história dos meus e dos nossos ancestrais, uma história que é empurrada para o esquecimento, com desamparo de órgãos públicos. Por isso, mestres, mestras, os artistas em geral sofrem por conta dessa marginalização e do abandono. Observar esses personagens históricos e trazer a perspectiva desses artistas de agora mantém viva a cultura do carimbó e as transformações que ele vem tendo e pode ter ao longo do tempo. Então, esse documentário se apresenta como material de valor jornalístico que pode ser tido como um instrumento contra-hegemônico, principalmente tendo em vista a falta de interesse social sobre assuntos que tratam de temas como esse. No primeiro tópico do meu referencial teórico, eu falei sobre cultura, identidade e pertencimento. Então, cultura é tudo que configura a existência das pessoas, os modos de ser, agir, sentir e as formas de se relacionar individual e coletivamente. Cultura é o patrimônio historicamente determinado de um povo. É resultado de uma série de conhecimentos compartilhados de geração em geração, saberes ancestrais, sociais e culturais, que vão sendo continuados, reinventados, recriados e, sob certo parâmetro, esquecidos também. A ideia de cultura está diretamente ligada ao senso de identidade e pertencimento das pessoas. O autor Martim Barbeiro afirma: não é possível habitar o mundo sem algum tipo de ancoragem territorial, é preciso pertencer. O fazer artístico do carimbó de resistência suscita a identidade e o pertencimento dos envolvidos, porque entrelaça conhecimento regional, sustentabilidade, espiritualidade e ancestralidade. No segundo tópico, eu falei sobre mídia, cultura popular e comunicação alternativa. E já também entrando no terceiro tópico, carimbó de resistência. Então, nesse contexto, abordado no tópico anterior, é importante a gente compreender o papel que as mídias de comunicação dominantes exercem no delineamento cultural identitário e na criação de estereótipos que, em muitos casos, podem contribuir para a marginalização de minorias sociais. Essa ação é fomentada ainda mais pelo fluxo intenso proporcionado pelo mundo digital, que articula a efemeridade da informação. Para o autor Martim Barbeiro, um mundo assim configurado debilita radicalmente as fronteiras do racional e do local, ao mesmo tempo que converte seus territórios em pontos de acesso de transmissão, de ativação e transformação no sentido de comunicar. Por isso é importante refletir como essa dinâmica afeta a representação da cultura popular. É comum que haja a apropriação da cultura popular em prol de interesses políticos e econômicos, mas nesse processo, a essência, os desejos e a mensagem, principalmente dos artistas por trás da arte, acabam desaparecendo. O autor John Downie
acredita que, para além das dinâmicas tradicionais de comunicação com as quais a gente já está familiarizado, expressões culturais se configuram como as chamadas mídias radicais alternativas. Então, a pesquisa focou em apresentar o carimbó como mídia radical sob a luz do conceito desse autor, que defende que movimentos culturais se revelam como espaços para que os desejos, as necessidades populares possam de alguma maneira serem ouvidas e atendidas. A mídia radical reivindica direitos e luta contra o silenciamento de minorias excluídas. Movimentos como o carimbó resistem através de manifestações artísticas. O carimbó entrelaça arte e luta, denúncia e poesia, história e contemporaneidade. Por isso ele é a arte de resistência. Como método de pesquisa, eu utilizei os conceitos de entrevista em profundidade e história oral. O conceito de entrevista em profundidade defende que relatos e vivências são essenciais para que haja a compreensão de fenômenos, de processos e fluxos e para identificar problemas, microinterações, padrões e detalhes e para obter juízos de valor e interpretações, caracterizando a riqueza de um tema e explicando fenômenos de abrangência limitada. Atrelado a isso, eu também usei o conceito de história oral, que se utiliza de relatos de fontes orais que se dispõem a ter seus relatos gravados, para que dessa maneira seja possível, através desse registro, construir uma certa compreensão do passado. As pessoas escolhidas para serem os protagonistas desse meu projeto foram o Mestre Rai, que é pioneiro do carimbó no distrito de Coraci, compositor, instrumentista, artesão dos instrumentos e dono do Espaço Cultural Coisas de Negro, que é ponto de referência de carimbó aqui em Belém. Mestre Lorival Igarapé, também pioneiro, compositor, instrumentista, artesão de instrumentos também, e responsável pela escola de treinamento do mestre Lorival Igarapé. Lucas Silva, músico e instrumentista de vários grupos de carimbó. Iris da Selva, cantor, compositor e instrumentista. E Karina Dias, instrumentista do grupo Pássaros Urbanos. As entrevistas foram dispostas na edição de maneira intercalada e o documentário se encaixa nos modelos expositivo e reflexivo de acordo com o autor Bill Nichols, onde o modelo expositivo prioriza a palavra falada para transmitir a perspectiva do filme, vinda de uma fonte única, unificadora. Isso, por sua vez, facilita a compreensão, e o reflexivo chama atenção para as hipóteses e convenções do cinema documentário, aguçando nossa consciência na construção da representação da realidade feita pelo filme. A partir das vivências experienciadas por mim, principalmente na produção desse trabalho, eu percebi o quanto é inegável a necessidade de um olhar mais atento diante do descaso e do abandono da cultura popular. No sistema econômico que comercializa a cultura e avança a partir de lógicas mercadológicas, o saber ancestral se perde em prol do progresso econômico. Então, ao colocar em destaque as vivências e narrativas dos protagonistas da cena da cultura popular em Belém, esse documentário serve de registro digital sobre as perspectivas de cada um dos entrevistados, que perpetuam a arte do carimbó, cumprem função social e atuam também politicamente, ocupando espaços com a cultura paraense. Na apresentação eu coloquei algumas fotos que ilustram um pouco do processo de gravação do documentário. São fotos que não estão no produto final, mas mostram alguns registros congelados dos takes que estão lá. Esse trabalho tem um valor sentimental muito grande para mim. Ele é muito sobre essas 5 pessoas que eu coloquei na filmagem. São pessoas importantes para mim, que já eram antes e que se tornaram, e outras que se tornaram depois que eu as conheci para a produção do documentário. Mas, além de ser muito sobre elas, também é completamente sobre mim, porque absolutamente todas as escolhas, todos os enquadramentos, tudo isso diz sobre quem eu sou. E nada disso, e nenhum enquadramento, nada, nenhuma imagem, por mais real que pareça, é possível de transmitir o real de fato. Isso é importante de ser dito, eu acredito também. Tudo que tem ali são recortes de quem aquelas pessoas são e de quem eu sou também. Muito obrigada.
Olá, eu me chamo Beatriz Ferreira Tavares, sou acadêmica do curso de jornalismo da Faculdade Boas Novas e, em nome da minha equipe, quero cumprimentar a banca avaliadora deste trabalho. Bom, o nosso trabalho consiste em apresentar a importância do envelhecer saudável. Nós realizamos esse trabalho ainda no 5º período do curso de jornalismo da nossa instituição, pela matéria ministrada com o professor João Lopes, na disciplina de telejornalismo. Nós escolhemos essa temática por se tratar do mês dos idosos. E a nossa ideia era fazer com que idosos, ao assistirem essa reportagem, ou os familiares entendessem a importância do cuidado necessário com a pessoa idosa. O nosso primeiro trabalho foi a pesquisa. Nós relacionamos vários temas relacionados aos idosos e importantes para eles, como a autoestima, o autocuidado, a importância do idoso também ainda estar ativo no mercado de trabalho e, além disso, falar sobre o envelhecer saudável e o idoso que decidiu, após os 60 anos de idade, voltar à vida acadêmica. Nós investigamos a vida de alguns desses idosos, como o caso do seu Raimundo, pai de uma das integrantes da nossa equipe, e nós fomos atrás de entender por que ele decidiu voltar a estudar após os 60 anos de idade. Nesse período, ali na conversa com o seu Raimundo, ele relatou que é importante para ele a ideia de estudar porque ele se sente vivo e enquanto ele tiver vida, ele decide viver com intensidade aquilo que ele se propôs a fazer. Seu objetivo é entrar na faculdade, realizar o curso de música e para nós a ideia não foi somente trazer o ponto de vista do idoso, mas trazer um especialista sobre o assunto, onde nós trouxemos alguns psicólogos, professores também para falar da importância dessa atividade com os idosos, além de também trazer dados do censo do IBGE. Além disso, nós procuramos ir na Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, onde nós tivemos alguns conhecimentos sobre como é feito o trabalho com os idosos, na importância da atividade física, relacionando o autocuidado. Nós conhecemos também a história de vida da musa e Miss Idosa do Amazonas 2020 e 2021, Nilza Borges, onde ela relatou a importância do autocuidado para se retirar de um ambiente onde ela se encontrava em extrema tristeza. Ela estava passando por um processo de luto severo e a importância desses trabalhos com os idosos fez com que ela saísse daquela situação. E para contextualizar, nós trouxemos uma psicóloga para falar da importância da família abraçar esse idoso, para que ele se sinta parte do contexto aonde ele está inserido. E também, para finalizar, nós decidimos trazer sobre os idosos ativos ainda no mercado de trabalho. Nós trouxemos a história da senhora Valdemisa e também do senhor Moacir, onde eles mostram a importância do idoso estar envolvido no mercado de trabalho. E uma fala que nos chamou a atenção em todo o trabalho foi a do seu Moacir, que ele disse que ele faz do seu trabalho o seu lazer e como ele sente prazer em trazer para as pessoas mais conhecimento relacionado ao seu trabalho. A nossa ideia com esse trabalho desenvolvido foi que a gente pudesse trazer esse olhar para toda a sociedade, para que todos pudessem conhecer a importância do idoso e também dos direitos estabelecidos por lei para eles. A nossa ideia inicial era somente falar, trazer a perspectiva dos idosos, mas ao construir a matéria nós percebemos que também precisaríamos trazer o olhar dos profissionais relacionado a isso. Após toda essa coleta de dados, de informação, nós como equipe sentamos, conversamos, decupamos o material, fizemos o roteiro e por fim ali o processo de edição ficou por conta da Yasmin Salles, que fez todo esse trabalho de junção de tudo aquilo que nós fizemos. A nossa equipe ela é composta pelo Leandro Furtado, Ismael Oliveira, Yasmin Salles e por mim, Beatriz Ferreira. Desde já agradeço a oportunidade e espero que a banca se agrade do nosso trabalho. Uma vida longa traz consigo oportunidades, não apenas para os idosos e suas famílias, como a sociedade como um todo. No mês de outubro, nós celebramos o Dia Internacional dos Idosos, dia em que nós refletimos sobre a importância e o cuidado dos direitos de cada um deles.
O caminho da aprendizagem demanda tempo, esforço e determinação para superar os desafios que possam surgir. Usado muitas vezes para evitar repetições de palavra. Ou ambiguidade aponte a opção em que o uso de o mesmo não assegura clareza na mensagem. Estudar não é uma tarefa fácil e exige do estudante disciplina para chegar no seu objetivo. O senhor Raimundo vive em um desafio constante. Todos os dias, ele precisa conciliar os estudos com as atividades do dia a dia. Como foi em 2017, eu consegui terminar meu ensino fundamental. Mas aí, devido à dificuldade, também parei. Nesse período, eu comecei a estudar música também na UFANT e eu preciso me qualificar cada dia mais para eu poder pensar numa faculdade e assim ter mais sucesso na minha vida. A idade não é tudo, porque por causa da idade eu vou parar de viver? Não, eu tenho que, enquanto vida eu tenho que estudar e eu tenho que vencer. De acordo com a educadora Jane Reis, o processo de aprendizagem envolve diversos fatores e provoca na vida do aluno um impacto positivo e transformador. O aprendizado na vida do ser humano, ele não muda o mundo, mas ele muda pessoas que mudam o mundo. Segundo o censo do ano de 2023, foram realizadas pelo sistema da EJA Educação de Jovens e Adultos, na modalidade presencial, 1.344.626 matrículas no ensino fundamental e 703.656 no ensino médio, no ensino regular. No mesmo período, foram realizadas 163.007 matrículas no ensino fundamental e 38.061 no ensino médio na educação especial. O número de matrículas da educação de jovens e adultos, EJA, diminuiu 21,8% entre 2018 e 2022, chegando a 2,8 milhões em 2022. A queda no último ano foi de 6,3%, ocorrendo de forma desigual nas etapas de nível fundamental e de nível médio, que apresentaram redução de 1,9% e 12,5% respectivamente. Nós nos encontramos em todas as áreas da vida, seja estudando ou trabalhando. O importante é não parar no tempo. Muitos sessentões escolheram continuar trabalhando na terceira idade, por razões que vão além das necessidades financeiras, até se manterem envolvidos nas atividades do dia a dia. Esse é o caso do senhor Moacir e da dona Valda, que tomaram a decisão de continuar trabalhando, mesmo após chegar à melhor idade. Como eu gosto do meu trabalho, eu preferi ficar trabalhando e não é você ter 60 anos que vai impedir de você trabalhar no mercado. Uma das coisas principais para você continuar a vida é aprender a envelhecer. Porque quando você não aprende a envelhecer, quando você se aposenta e quer parar de trabalhar, você se sente inútil. Mas quando você administra a sua velhice, você se comporta como um velho, mas que é útil. A psicóloga Neiviane afirma que as atividades do dia a dia podem estimular os idosos a se sentirem valorizados e vivos. Um dos benefícios é que ele vai se sentir o quê? Produtivo. Aí vai se sentir útil. Então, o que acontece? O idoso, no processo de envelhecimento, ele vai se sentindo o quê? A necessidade dele continuar sendo ativo. Isso ajuda o quê? No sentido de pertencimento. Isso ajuda com que a memória do idoso, o processo dele ativo, ele continue em funcionamento. É muito bom. Tem pessoas que preferem estar em casa, tem outros que gostam de trabalhar. No meu caso, eu gosto de trabalhar. Até no momento que for necessário, eu estarei trabalhando. No momento que não for mais. Mas é muito bom, me sinto muito bem. E é um meio de você sair de casa, fazer aquilo que você gosta. E eu amo trabalhar. Olá pessoal, eu me chamo Bárbara Marina Ribeiro de Alcântara e vou apresentar o trabalho Grande Reportagem e Cicloturismo na região metropolitana de Macapá, escrito por mim e pelo meu colega José Gabi Oliveira, sob a orientação da professora mestra Elisângela Lima de Andrade. Bom, vamos para o primeiro tópico, que é a descrição do objeto de estudo. O nosso objeto é uma grande reportagem de TV que buscou registrar os roteiros e dificuldades do cicloturismo na região metropolitana de Macapá.
Esse tema ele se justifica pela necessidade de entender como o Amapá tem se apresentado para o turismo e o cicloturismo local, bem como a falta de produções audiovisuais que abordem essa temática. Como objetivos, a gente tem o objetivo geral produzir uma grande reportagem de TV, né? Esse foi o nosso objetivo geral, sobre o cicloturismo na região metropolitana de Macapá, acompanhando o grupo Pedal Sem Destino, que atualmente tem 60 participantes, né? E esse grupo ele existe desde 2022, então estão desde janeiro de 2022. Então esse grupo tem 2 anos de atividade, né? Fazendo essas rotas ciclísticas e cicloturísticas pelo Amapá. Com objetivos específicos, a gente tem verificar se há potencial no estado do Amapá para a prática do cicloturismo urbano ou rural, identificar os pontos positivos e negativos, sociais e econômicos para os praticantes e moradores das regiões em que o cicloturismo é praticado, averiguar se há incentivo público dos órgãos de Santana, Mazagão e do estado do Amapá. E aí, descrição das pesquisas realizadas. Bom, o trabalho inclui um memorial descritivo e uma grande reportagem de TV, né? Para o memorial descritivo, a gente utilizou a metodologia da pesquisa de abordagem qualitativa com revisão bibliográfica e quanto aos objetivos, exploratória, né? E para embasar isso cientificamente, a gente usou os autores Lacatos e Marcon em 2003. Como método de coleta de dados, utilizamos a entrevista aberta e por pautas, que é falado e referenciado pelo Gil 2010, né? E aí nos tópicos de telejornalismo e grande reportagem, a gente priorizou autores, né, que dessem essa sustentação da escolha pelo formato de grande reportagem, que nos desse o passo a passo para fazer uma grande reportagem de excelência, né, e diferenciasse a grande reportagem da reportagem factual e do documentário, porque ela acaba ficando ali no meio do caminho, certo? Então a gente escolheu esses autores, né, que acho que é Bolberg, Heródoto Barbeiro, a Pasternostro, né, Wanda Viveiros, como vai estar no arquivo em PDF, né, que a gente mandou para vocês também. E aí no tópico de cicloturismo e região metropolitana de Macapá, a gente priorizou autores que nos dessem essa qualidade das informações, por exemplo, de cicloturismo mais técnicas, né, do que é o cicloturismo, como ele acabou surgindo, né, como ele pode ser praticado, onde ele pode ser praticado. E sobre a região metropolitana de Macapá, a gente escolheu autores, né, que trabalhem abordem essa região, né, principalmente nos seus pontos positivos para o turismo, certo? Né? O potencial de cada um desses municípios no turismo. Tudo isso está na parte do memorial, né, no memorial descritivo do nosso produto. E aí a gente entra no tópico da descrição da produção. Bom, a produção dessa grande reportagem ela iniciou em dezembro de 2022 com a entrega e aprovação da pauta e roteiro para nossa orientadora. No dia 10 de dezembro de 2022 teve a primeira gravação com o grupo Pedal Sem Destino e essa gravação foi a rota deles de Santana até o município de Mazagão, o município de Santana até o município de Mazagão, né? E nessa primeira etapa a gente deu prioridade para o registro de organização do grupo, né, da falta de sinalização da estrada e o percurso em si. Então a organização do grupo é saber quem guia o grupo, quem escolhe o caminho que eles vão fazer, as paradas que eles vão fazer durante o percurso, certo? A falta de sinalização da estrada, a gente percebeu que não tem, né, uma sinalização que indica a presença de bikes, né, principalmente nesse percurso. Enfim, vários outros detalhes vocês vão poder acompanhar na reportagem, na grande reportagem. Aqui não tem muito tempo para a gente falar, então a gente tem que sair correndo. O segundo percurso ele foi para a Ilha de Santana, no dia 4 de fevereiro já de 2023, onde a gente gravou parte do percurso, né? A gente não conseguiu completar o percurso inteiro com os ciclistas, mas a gente conheceu um estabelecimento que surgiu com a demanda turística da ilha, né? E a gente também conseguiu nesse segundo percurso, nessa segunda etapa, entrevistar o secretário de turismo do município de Santana, que também engrandeceu bastante o nosso produto, né? Em paralelo às rotas acompanhadas, né, uma em dezembro de 2022 e outra em fevereiro de 2023, a gente realizou entrevistas individuais, né, com personagens que serviram, na verdade, como base para a narrativa da grande reportagem, né? E esse período em que foram realizadas essas entrevistas individuais foi dezembro de
2022 a maio de 2023, certo? E aí a gente escolheu passagens, offs, entrevistas, imagens de apoio focadas no cicloturismo, né? Em explicar o que é, em como ele acontece, onde ele pode acontecer, quem pode se beneficiar com essa prática e como praticá-lo de forma segura, né? Isso foi ali o nosso norte da grande reportagem. A gente utilizou como material para produzir, né, essa grande reportagem 2 câmeras digitais, uma da marca Nikon e outra da Canon, ambas as lentes 18 por 55, mas também a gente filmou uma entrevista pelo smartphone celular iPhone 11 Pro Max e usamos 4 microfones lapela, né, para capturar o áudio, e ela foi majoritariamente editada pelo programa Adobe Premiere Pro entre os dias 10 e 15 de setembro de 2023, certo? A versão final da grande reportagem, ela está intitulada como Cicloturismo na região metropolitana de Macapá, tem duração de 20 minutos e 19 segundos e ela pode ser encontrada no YouTube pelo canal oficial do Amapá nas Entrelinhas. O Amapá nas Entrelinhas é um grupo de jornalistas que se propõe a dar mais visibilidade para o estado do Amapá, né? Seja contando a história, seja tendo documentários sobre o povo que ali mora. E a nossa grande reportagem, ela junta tudo isso. Então, ela está disponibilizado nesse canal, que eu também sou integrante da equipe, né? E a gente considera que os objetivos deste trabalho eles foram alcançados porque, primeiro, a grande reportagem foi produzida, segundo, se confirmou o potencial do estado nesse segmento turístico, né? Foram identificados ali os pontos positivos e negativos desta prática na região metropolitana de Macapá e houve esclarecimento sobre o incentivo do poder público ao redor desta prática. Então, se a gente voltasse ali para os nossos objetivos específicos, a gente pode ver que cumpriu todas essas etapas, né? E é isso, a gente espera que vocês gostem do trabalho. Obrigada por essa oportunidade de estar participando mais uma vez do Intercom. E agora como aluna recém-formada. Muito obrigada. Oi, eu sou a Amable Miquelin, sou estudante do curso de jornalismo da Universidade de Gurupi, a UNIRG, e esse é o meu trabalho de conclusão de curso. Ele foi apresentado em dezembro de 2023, sob a orientação da professora mestra Anete Maria Bento. É um trabalho que é um documentário audiovisual sobre as rádios na cidade de Gurupi, região sul do estado do Tocantins. Esse vídeo documentário se chama Gurupi nas Ondas do Rádio, é um produto audiovisual que traz a narrativa de 6 entrevistados de diferentes rádios, de 6 rádios da cidade de Gurupi. E por que contar essa história? Porque o rádio ele exerce uma grande importância como meio de comunicação na nossa cidade. O rádio no Brasil ele se reinventou a cada dia, ao longo da história dos anos. A forma de consumir rádio também mudou. Os aparelhos radiofônicos eles se modernizaram, estão presentes em todos os lugares, seja nas casas, nos carros, nos celulares hoje em dia. Via internet eu consigo escutar rádio de qualquer lugar do mundo. E os ouvintes eles ganharam também com isso, mais informação, mais diversão, mais companheirismo, mais conhecimento sobre as rádios também. Eu entrevistei 5 homens e uma mulher que são comunicadores e têm uma história com as rádios escolhidas, que contaram também como foi a experiência pessoal deles com esse mundo radiofônico. Também no vídeo documentário foi utilizado de fotografias, de vídeos que ajudam a contar essa história. O foco principal desse documentário é trazer um recorte histórico dessas rádios, da importância delas para a comunidade, para a cidade de Gurupi, dando visibilidade principalmente para essas pessoas que fazem o rádio, para que outras pessoas possam conhecer e compreender o papel das rádios na nossa cidade e também conhecer os locutores que atuam nesses meios de comunicação, qual é a história deles com o rádio local. Falando um pouco sobre a cidade de Gurupi, ela é a 3ª maior cidade do estado. Temos uma população, segundo o último censo do IBGE, de mais de 88 mil habitantes. E a minha escolha
pelo tema vem de uma vivência local. Eu sou grupiense e esse meio de comunicação faz parte da minha vida aí há cerca de 16 anos. Eu sou comunicadora hoje na Rádio Araguaia FM, ela que foi uma das primeiras rádios da cidade de Grupi, mas também já trabalhei na Rádio Nova FM, do qual até estou gravando aqui hoje. Depois da Rádio Araguaia FM, que foi a primeira a ser inaugurada em 1988, veio a Tocantins FM, inaugurada em 1993, a Rádio Nova FM, inaugurada em 2005, a Rádio Cidade FM, inaugurada em 2006, e também a Rádio Master, que foi inaugurada em 2021, que são as duas últimas rádios, que é a Rádio Master, inaugurada em 2021, e a Rádio NIR, que foi inaugurada em 2022, que é uma rádio da Universidade de Gurupi. E aí, para chegar ao resultado, que foi o vídeo documentário Grupi nas Ondas do Rádio, eu passei por algumas etapas. E uma das primeiras etapas foi fazer uma pesquisa bibliográfica sobre as rádios da cidade de Gurupi, sobre o que tinha sobre essas rádios. Primeiro eu fiz um recorte da história do rádio no Brasil, depois um recorte da história do rádio no Tocantins, do Brasil com autores como Arthur Ferrareto, no Tocantins com autores como Cláudio Paixão e Aliana Vidigal, que falam sobre a história do rádio no Tocantins, para chegar ao objetivo da pesquisa, que é o rádio na cidade de Gurupi. E aí quando eu chego na pesquisa, no objetivo principal, que é a história das rádios de Gurupi, eu encontro pouco material. Eu não consigo encontrar uma história que conte ali sobre dados suficientes, que conte essa história, né? Apenas alguns trabalhos acadêmicos, como o da Adriana Castelo Branco, que foi um trabalho que conta de um programa específico de rádio, de uma rádio que tinha na cidade de Gurupi. Sobre a cidade, a gente não encontra material que conta a história da própria cidade. E aí, quando a gente chega a pesquisar a história das rádios de Gurupi, não encontra dados suficientes. Só foram encontrados alguns trabalhos acadêmicos sobre programas de rádio específico ou sobre programação comercial de uma rádio específica, mas não tem nada que conte aí a história dessas rádios ou a história dos comunicadores local. E aí, a segunda etapa foi fazer uma visita em loco a essas rádios para conhecer esses espaços que seriam feitas essas captações de imagem, conhecer também, conversar também com os locutores, né, conhecer a estrutura física dessas rádios, a disponibilidade dos locutores, teriam para fazer a gravação dentro dessas emissoras. E aí depois houve encontros também para conversas informais, para conhecer um pouco sobre essa relação dos locutores com a rádio, conhecer a história deles, um pouco mais sobre a história deles. Teve também uma etapa que foi a etapa de agendamento de toda a demanda burocrática que esse processo pede, como a produção das autorizações de uso de imagem. Foi feito também essa permissão legal formalizada com as pessoas que foram entrevistadas. Foram realizadas as entrevistas. Dentre os meses ali de setembro, outubro e novembro foi um mês de edição. Então, setembro e outubro de 2023 foi todo para gravar com esses locutores, agendar, fazer as gravações, as imagens necessárias. E o mês de novembro foi um mês de edição. Com o documentário Grupi nas Ondas do Rádio produzido e pronto, foi cerca de 24 minutos e 31 segundos. O objetivo é também construir, através dele, uma história que fique na memória local, né? A partir do ponto de vista desses comunicadores que estão no rádio. É um documento que vai possibilitar para as futuras gerações que elas possam conhecer o rádio aqui na nossa cidade. Como esse rádio se desenvolveu? Como a história desse rádio se desenvolveu? Quem eram as pessoas que faziam rádio nesse momento? Então, as futuras gerações também vão estar aí, ter esse documento. Além disso, esse trabalho também traz uma possibilidade de discussão do cenário audiovisual aqui na nossa cidade, de produções científicas sobre essa temática também na cidade de Gurupi. Tendo em vista que esses veículos radiofônicos, eles caminham junto com a história
da cidade, com a história do estado, do Tocantins, que é um estado novo também. E aí o meu desejo com esse material foi realmente construir um material que vá servir como um documento histórico para o presente, mas também para as futuras gerações. E esse é o meu trabalho com o Grupi nas Ondas do Rádio. Eu espero que vocês gostem dele. Meu muito obrigada. Tchau, tchau. Olá, eu sou Iva Maria Araújo do Nascimento, estudante da Universidade Federal do Tocantins, Campus Palma, e essa é a apresentação do meu trabalho para a Escopom do Interconorte 2024, na modalidade JO19, documentário jornalístico e grande reportagem em vídeo ou televisão. O meu trabalho tem como título Paris do Tocantins, Aparecida do Rio Negro como Reduto de Artistas Plásticos. Ele foi produzido para a disciplina de TCC 2, Trabalho de Conclusão de Curso 2, e foi orientada pelo professor Sérgio Farias. Esse projeto propôs a produção de um documentário alinhado ao recurso da contagem oral com os recursos no contexto jornalístico. O objetivo principal desse projeto é contar o cotidiano dos artistas de Aparecida do Rio Negro, cidade do interior. Ali tem muitos artistas, trouxe artesãos, trouxe artistas que pintam em tela sobre óleo, e os artesãos na sua diversidade, né? Trazendo ali o pessoal do crochê, o pessoal que faz boneca de pano, e esse trabalho veio trazer de modo expositivo o cotidiano desses artistas. O modo expositivo ele é reconhecido por ser utilizado em noticiários de TV, é onde usa mais ali a forma argumentativa, né, na sua abordagem. O público-alvo desse documentário é diversificado. Vai a estudantes e acadêmicos de cultura, de arte, como artistas local, ou pessoas que se interessam na preservação dessa riqueza, dessa herança cultural, tanto como pessoas que buscam valorizar isso, pessoas dentro da comunidade aparecidense como para fora. O título do documentário é Paris do Tocantins. O motivo de ser escolhido esse nome é parte de como as pessoas carinhosamente apelidaram a cidade de Aparecida do Rio Negro, Paris. Por isso nasceu o termo Paris do Tocantins, então veio daí, mas também trazendo uma referência a Paris, França. Essa nomenclatura ela visa destacar a identidade local, mas também trazendo uma inspiração, uma alusão a como a Aparecida deveria ser vista, ou busco mostrar como inspiração de arte, uma referência de arte no Tocantins. A edição do documentário ela foi conduzida pelo Soft Premium Pro. Esse foi o principal recurso de edição para o documentário, onde foi feita montagem, colorização, efeitos visuais, mas entre outros que foram também utilizados para pequenos detalhes, como o Photoshop também foi utilizado. Esse software ele permitiu que a gente fizesse uma montagem, onde as cenas foram organizadas, onde o filme ia criando vida. Então, foi de extrema importância ali ser acompanhada, né? O editor, juntamente comigo ali, a gente foi montando a partir desse editor. A trilha sonora do documentário ela foi cuidadosamente escolhida para trazer ali um efeito nas cenas, para que o espectador mergulhasse na história, se envolvesse e sentisse aquilo que a gente buscava trazer. Por exemplo, no início a gente traz ali o hino da cidade, que foi gravado pela primeira vez para o documentário. Ele foi escrito e produzido pelos moradores de Aparecida do Negro, da autora Maria Madalena, uma pioneira da cidade, que canta, né, o hino da cidade. A gente conseguiu produzir, a gente conseguiu gravar e trazer para destacar a identidade local mesmo, mas em contrapartida trouxemos também muitas músicas clássicas para mergulhar na pintura, no que a gente queria trazer ali. Foi usado estrategicamente a música de Satie, que é um compositor francês, para trazer a referência, né, ainda da França, Paris. Eu, como moradora de Aparecida do Rio Negro, sabia da dificuldade para produzir o audiovisual em cidade pequena,
porque aqui a gente não tinha recursos e não tinha equipe moradora daqui. Então, é claro que eu teria que entrar em contato com o pessoal de fora para que deslocasse até aqui e envolvia um grande gasto para isso. Mas eu estava decidida a trazer esse trabalho porque eu queria mostrar a minha cidade, eu queria mostrar essas produções e então fui atrás de captação de recursos para a produção desse audiovisual. Eu entrei em contato com empresários da região, né? Fiz a lista de pessoas que poderiam se interessar pelo meu trabalho. Também entrei em contato com a Prefeitura Municipal da cidade, onde eu tive reunião com o prefeito, mostrei o meu projeto. Então, teve recursos vindo da Prefeitura e de moradores locais que abraçaram esse projeto juntamente comigo. Foi realizada uma pesquisa sobre essa produção dentro de Aparecida do Rio Negro. Eu entrei em contato com a coordenadora de cultura, onde ela tem mapeado todos os artistas e artesãos de Aparecida do Rio Negro. Então, a partir do meu interesse, do que eu gostaria de mostrar, foi escolhido esses nomes, mas foi escolhido a partir de alguns critérios. Morasse ainda na cidade de Aparecida do Rio Negro e na diversidade, né, de cada produção. Após a seleção dos nomes, chegou a hora de entrar em contato com eles. Então, fiz o convite para participar do documentário e fiz ali uma entrevista prévia para entender um pouco mais sobre a história dele, a ligação. Apliquei um questionário também para conhecer mais sobre. Então, com base nesse primeiro contato, para ver o ambiente também de gravação, quem topava participar desse projeto, foi a partir disso que foi feito o pré-roteiro, né? Então eu desenhei ali o que vinha de cenário, o que mais ou menos ia ser dito, ia ser perguntado para seguir o pré-roteiro. Eu entrei em contato com 2 cinegrafistas para falar sobre orçamento, né? Falar sobre o projeto, após toparem. Chegou a fase de agendamento, né? Com os artistas, foi a fase mais delicada e complicada do documentário, porque eu tinha que alinhar a minha agenda dos cinegrafistas com do artistas. Então foram entrevistas que foram marcadas, que foram depois desmarcadas. Durante várias semanas a gente foi fazendo isso. A escolha de 2 cinegrafistas, porque a gente buscava na produção não fazer uma coisa apenas estática, mas que tivesse outra câmera que viajasse no ambiente para trazer a proximidade, para ficar mais envolvente para o espectador. Eu queria abordar ali o mercado, como conheceu esse trabalho, foi passado de geração em geração, a relação deles com a cidade, né? Como vendem a arte dele, como vê o mercado de arte hoje em dia, se é fácil ou como é difícil viver de arte num espaço limitado, né? Numa cidade pequena do interior. Como mostra nas gravações, eu optei por mostrar a minha ligação com a arte, que trouxe primeiro a minha mãe, que é artista de Aparecida do Rio Negro e que inspirou também a produção desse documentário. O documentário inicia em Palmas, trazendo, né, minha mãe professora de arte, e faz essa viagem depois até Aparecida do Rio Negro, onde queria mostrar o local de trabalho de cada um, como eles produzem, que material que eles utilizam, o que inspiram eles a trabalhar assim, o que inspiram eles a continuar trabalhando com isso. Eu queria mostrar a diversidade, né? E era isso que o roteiro tentou abranger dentro do documentário. O roteiro também trouxe que forma, né, que a Aparecida do Rio Negro busca também divulgar esses trabalhos, trazendo ali a cesta cultural que os artistas se juntam para estar expondo esse trabalho, né, para a comunidade. Para desapegar das imagens, foram 14 horas gravadas para ser condensada em 33 minutos do produto final. Muito material foi descartado para entrar, né, os principais pontos que a gente buscou, mas que essa abordagem colaborativa, juntamente com o editor, meu orientador, professor Sérgio, que teve uma participação crucial na elaboração desse trabalho, que fizeram, né, a gente ter esse produto final. Esse trabalho é a materialização de um sonho. Aparecida do Rio Negro fica a 73 quilômetros da capital Palmas, Tocantins, e tem aproximadamente 5.000 habitantes. A minha ligação com a arte, por crescer dentro desse meio,
influenciada pela minha mãe, me fez ver a Aparecida do Rio Negro como um potencial artístico muito grande, que não é visto. Por isso que me instigou a usar o jornalismo para mostrar, né, o poder de estar divulgando para fora esse trabalho realizado na minha cidade. A obra audiovisual busca, através de imagens e depoimento, trazer aquilo que não é visto pelo público e também buscar levar para fora da comunidade aparecidense para que as pessoas de fora consigam conhecer a comunidade aparecidense, que é um reduto de artistas plásticos.